E hoje nós vamos falar sobre a imagem de Deus no homem, implicações bíblico-teológicas. Acho que eu já comentei aqui, e você pode perceber que as lições desse semestre são muito teológicas, né? É um curso teológico básico, praticamente. A gente já falou aí de criacionismo, de imanência, transcendência, atributos de Deus, né? Enfim. E agora a gente vai falar do homem. Tem tudo a ver com aquilo que a gente chama de teologia sistemática, onde os assuntos principais da Bíblia são sistematizados e de forma filosófica também, né? Isso surgiu lá na Idade Média, para apresentar os principais assuntos de uma forma organizada, né? Para a igreja, para as pessoas, para aqueles que estudam a palavra. E hoje a gente vai falar sobre a imagem de Deus no homem. O texto, Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, conhecer algumas implicações do fato de o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. É muito importante entender essa questão. Também perceber que há várias questões relacionadas à imagem divina no homem, inclusive acerca da perda ou não dessa imagem depois da queda de Adão e Eva e o pecado que se alastrou por toda a humanidade. E ele faz a pergunta: será possível a sua restauração, devolvendo-lhe sua plena dignidade? E ainda praticar a imagem divina no homem, uma vez restaurada em Cristo, lhe possibilita uma vida mais condizente com a natureza de Deus. Nós sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, da desobediência, essa imagem foi seriamente prejudicada. E aí vem essa questão, né, se ela foi apenas desfigurada, deformada ou apagada, né, retirada. Na introdução, o autor vai dizer o seguinte, que é importante que o cristão tenha sua cosmovisão de acordo com a revelação das Escrituras, ou seja, aquilo que nós temos como verdade a respeito do homem, a criação do homem e do estado do homem atual, né, aquilo que nós temos como verdade deve ser baseado na Bíblia e não em qualquer outra fonte, porque fontes existem muitas. Pessoas que se propõem a escrever e a estudar sobre isso, existem muitas, mas a única autoridade com relação a esse assunto e outros assuntos é exatamente a Bíblia. Deus criou o homem e ele decidiu, por vontade dele, expressar nesse homem algumas das suas características. Lembra que nós estudamos na lição anterior a respeito dos atributos de Deus. Então, nós tínhamos ali duas classificações: atributos comunicáveis e não comunicáveis. Os comunicáveis eram aqueles atributos que Deus tem e que ele deseja encontrar também em nós, como amor, justiça, santidade, enfim. Embora não haja nenhuma necessidade ou falta em Deus, né, ele soberanamente decidiu criar todas as coisas e o propósito dessa criação é a própria glória de Deus. Deus criou o homem para a sua glória. Isso nós encontramos em Isaías 43, 7, Efésios capítulo 1, 11, 12. E também, por conta disso, nós devemos fazer todas as coisas para buscar, então, essa glória, para glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Essa questão de termos sido criados para a glória de Deus nos leva imediatamente a uma compreensão de que existe uma razão para a nossa existência. A grande questão, muitas vezes, para as pessoas, para a ética, para a moral, para a filosofia, é qual a razão da existência, né? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é a minha missão? E eu lembrei que essa semana eu fui fazer um exame médico e admissional, e o médico começou a querer me evangelizar na doutrina espírita.
E ele não parava de falar, eu deixava eu falar, e só ele falava, e eu estava ficando preocupado porque a sala estava cheia de gente esperando, e ele não parava de falar. E esses exames são assim, 2 minutos no máximo, você libera o paciente, o outro já entra. Aí a secretária teve até que bater na porta lá e interromper, porque o homem lá esqueceu do que ele estava fazendo ali, né? Que tinha um monte de gente para atender, e ele começou a falar do espiritismo para mim. Então, assim, pessoas querendo estabelecer doutrinas, pensamentos, correntes, estão cheias por aí. E elas estão muito dispostas a te convencer daquela ideia que elas entendem como verdade. Muitas vezes, nós como cristãos, deixamos de fazer essa parte. Claro que nós não devemos ser inconvenientes nem inconsequentes, como estava sendo esse médico. Ele estava roubando o horário dos outros para impor uma doutrina que eu nem estava muito interessado, né? Se fosse um outro momento, né, uma conversa informal, eu até gostaria de debater com ele, né? Eu acho que ele ia perder, não sei, mas ali não era o momento, né? Ele estava sendo antiético. Primeiro porque ele estava ali no exercício da sua profissão, e segundo porque tinha um monte de gente esperando e o tempo já tinha passado. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Mas, quando nós pensamos a respeito da criação, nós temos que entender não somente de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas existe esse propósito por trás dessa criação, que é para a glória do próprio Deus. Por isso, nós devemos viver de maneira a glorificar a Deus. A razão da nossa existência é glorificar a Deus por meio de nossas vidas. Então, ele cita aqui o Catecismo Maior de Westminster, que é: qual o fim supremo do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E as referências estão em Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Salmo 73, 24 a 26, João 17, 22 a 24. Ele cita também o teólogo John Piper, que ele vai além dessa definição deste catecismo de Westminster, e ele diz o seguinte, que o homem só poderá viver para a glória de Deus se buscar a sua satisfação em Deus. E ele resume isso da seguinte forma: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Então, esse resumo destas duas citações, tanto desse catecismo, que é base para tantos outros catecismos, e também desse teólogo, vai dizer de maneira clara e resumida o que todos esses outros textos informam: que o homem foi criado por Deus para a glória de Deus e, portanto, deve viver para glorificá-lo. Então, é diferente você dizer, por exemplo, só a primeira parte, que o homem foi criado para a glória de Deus, ele é a coroa da criação. Se você parar por aqui, você pode entrar de maneira muito perigosa nessa teologia liberal que nós temos hoje. Então, o homem é para a glória de Deus, é a coroa da criação. Então, não importa o que ele pense, o que ele diga, o que ele faça, ele continua sendo a glória de Deus. Não é bem assim, porque entra aí o elemento, a queda, o pecado, o homem enquanto pecador, enquanto ele ainda não é reconciliado com Deus pelo sacrifício de Cristo, pelo arrependimento, confissão de pecado, pela ação do Espírito Santo no processo da santificação, ele ainda não está vivendo para a glória de Deus. Ele só alcança esse objetivo quando ele passa por esse processo. Mas o que as pessoas estão tentando fazer a gente acreditar é que só por ter nascido você já é o queridinho de Deus, não importa o que você faça, o que você pense, e aí vale tudo, né? Não é bem assim. Primeiro ponto, o que a Bíblia diz sobre a origem da humanidade? A criação do homem é relatada no primeiro capítulo de Gênesis, e ali nós temos duas partes falando a mesma coisa. E aí isso também suscita algumas perguntas. Nós vamos ver em Gênesis 1, 26 e 27, e também em Gênesis 2, 7, 21 a 23. Nós não temos dois relatos diferentes da criação ali. Nós temos apenas dois relatos reforçando um mesmo evento. Então, aquelas pessoas que gostam, né, de
tentar encontrar alguma contradição na Bíblia. Então, quando eles veem que em Gênesis 1, 26 e 27 fala da criação do homem, depois no 2, 7, 21 e 23 também fala, eles já querem elaborar 1000 suposições, né, de que Deus teria criado um ser nesse primeiro evento e outro ser no segundo, e esses não conversam um com o outro, e aí já tem 2 linhas na humanidade. Não é nada disso. Não é? É apenas a segunda narrativa fazendo reforço à primeira, dando maiores detalhes. A primeira fala da criação geral. Então, o capítulo 1 vai falar que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. E na segunda, em Gênesis 2, vai falar especificamente do homem, porque ali ele tem alguns detalhes para nos fornecer com relação a como ele alcançou a sua parceira, enfim. Então, no primeiro relato do capítulo 1, nós temos a criação geral, enquanto no segundo nós temos o interesse específico no homem, pois nos mostra como o homem foi criado na criação, rodeado pelo mundo vegetal e animal, e como se iniciou a sua criação. É como se Deus estivesse querendo dizer assim, olha, no primeiro momento eu mostro que eu criei todas as coisas. E agora eu vou falar de novo do homem para mostrar que ele é, na verdade, o centro da criação, a coisa mais importante que eu fiz. Por quê? Porque é este ser chamado homem e mulher que foi criado para o propósito de me glorificar, e eles devem viver para a minha glória. Portanto, eles serão superiores em tudo, em relação aos animais e às coisas. Por isso a Bíblia diz que o homem deve dominar sobre todas as coisas. Dominar no sentido de fazer com que a dinâmica de existência da natureza e equilíbrio entre homem, animais e coisas sempre aconteça. E foi exatamente por causa da desobediência a esse princípio que esse equilíbrio foi desequilibrado. Não existe mais equilíbrio de meio ambiente entre animais e animais, entre homens e homens, enfim, toda a natureza foi afetada por causa dessa desobediência. Mas no início o propósito era que o homem dominasse sobre todas as coisas. E ele, até certo ponto, até hoje, domina, porque Deus estabeleceu assim. Então ele aprendeu a manejar o solo, a plantar, a colher, ele aprendeu a criar animais que não são selvagens, né? Para o trabalho, para o seu sustento, para a carne, para leite, para o charado, enfim. Ele dominou técnicas de usar as coisas da natureza para o seu benefício, fabricando armas, ferramentas, né? A princípio de ossos de animais, de pedras, de madeira, e depois ele aprendeu também a forjar metais e assim por diante. Então tudo isso faz parte daquela incumbência de Deus, e ele permitiu que o homem dominasse sobre as coisas criadas. Eu gosto de falar sobre isso quando eu falo da diferença entre inteligência e instinto. O João de Barro e outros passarinhos ninhos e casas assim invejáveis, uma estrutura inteligentíssima, vamos dizer assim, que tem a ver com as estações, tem a ver com o vento, com a natureza, de proteção. Tem um passarinho que faz o ninho tecendo com o bico os cipós e fica ali como se fosse um ninho feito de crochê. É uma coisa impressionante. Mas qual a diferença disso para a inteligência? É que desde que o mundo é mundo, esses passarinhos fazem essas casas exatamente iguais. E o homem evoluiu para outros materiais, Pedra, barro, madeira, depois foi concreto, ferro, alumínio, vidro e assim por diante. Então isso é a diferença da inteligência e do instinto. Então, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, podemos observar algumas verdades sobre a criação do homem. Primeiro, que a criação do homem foi um ato imediato de Deus. Na criação do homem não houve aquelas expressões que a gente vê na criação das outras coisas. No relato do capítulo 1, por exemplo, produza, dê, povoe. Quando Deus estava criando as outras coisas, ele diz assim, ele dava ordens para que a própria natureza produzisse. Produzam peixes no mar, produzam ervas no campo, E aí
por essa palavra de ordem as coisas iam se multiplicando. Mas na criação do homem foi totalmente diferente. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, todas as outras coisas foram criadas por uma palavra de ordem de Deus. O homem foi criado pelas próprias mãos de Deus. Diz que Deus formou o homem do barro, do pó da terra. Então, ele deu forma com as próprias mãos. Então, aqui também mostra a diferença, né, da posição do homem em relação aos outros seres e à natureza. Na criação do homem, então, é dito, criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Segunda coisa, que somente o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Os animais, as aves, os peixes foram criados por Deus conforme as suas próprias espécies. E a gente falou um pouco disso também na aula anterior, a respeito do criacionismo, mas somente criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. O homem é um ser autoconsciente e autodeterminante, feito à imagem de seu Criador e capaz de decisão moral livre entre o bem e o mal. Você não encontra equiparação com relação a essas características em nenhum outro ser criado. Então, nenhum ser, a não ser o ser humano, é autoconsciente. O que é autoconsciente? Ele tem consciência da sua existência. O leão não fala assim, eu sou um leão, eu nasci de uma leoa e, portanto, eu não sou um búfalo, eu sou um leão, eu sou o rei da selva. Ele não tem consciência dessas coisas. Ele não é autoconsciente. Os animais não têm autoconsciência. E ele também não é autodeterminante, ou seja, o ser humano tem a capacidade, pela sua liberdade, consciência, vontade, de decidir coisas, de decidir por fazer ou não fazer algumas coisas, de decidir cumprir ou não cumprir, né, com as suas obrigações. Então, essa determinação faz parte do caráter do homem. Ele é autodeterminado, ele pode determinar algumas coisas para a sua vida. Então, por exemplo, o leão não fala, eu estou muito gordinho, vou fazer um regime. Não, ele vê a caça, ele pula em cima e come mesmo, estando ele com fome ou não, porque é instinto. Às vezes ele mata só porque é o instinto dele, né? Então, só no ser humano existe essa característica. E terceiro, a origem ou criação da alma e o espírito está intimamente ligada ao sopro divino. Então, a terceira característica que difere o ser humano dos outros seres criados. A palavra de Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou, então, alma vivente. Então, os animais não têm alma vivente. Quando Deus criou os animais, ele não soprou em nenhum animal o fôlego de vida. E o que é esta alma? O que faz parte desta alma? Inteligência, vontade, memória, emoções, tudo isso faz parte da alma, né? Essas questões complexas que nós trazemos dentro da gente. Então, os animais não têm memória, recordação, né? Onde eu estava vendo um documentário que fala que os elefantes são animais diferenciados porque eles fazem um ritual de celebração quando nasce um bebê elefante e também um de morte, quando eles ficam ali meio que entristecidos, né, diante de um membro da família que morreu, e passam também a acompanhar mais de perto aquele que teve a perda, seja o bebê, seja a mãe, né? Então, assim, são resquícios, mas nada se compara àquilo que é característico das emoções da alma humana. Outra coisa que dizem é que os elefantes também têm uma memória fotográfica, né? Se ele te conhecer quando criança, você desaparecer, se você voltar 30 anos depois, ele te reconhece. Mas isso também está muito distante daquilo que nós temos memória. A memória é uma coisa impressionante. Memória, você sente um perfume, aquilo aciona um gatilho na sua mente, você lembra uma coisa que aconteceu quando você era criança, com riqueza de detalhes, o lugar, as pessoas envolvidas. Então, isso é uma coisa
um mecanismo altamente diversificado e mais importante do que uma memória de um elefante, né? As pessoas falam, eu tenho memória de elefante, eu não esqueço de nada, sem saber que eles estão se reduzindo quando falam isso, não se colocando na posição do ser humano. Então tem a questão também da alma e do espírito. Com relação à alma, os teólogos têm basicamente duas linhas a respeito de como a alma humana surge. Então, nós temos a linha do criacionismo. O teólogo Berkhoff explica que a origem da alma se dá pelo fato de que Deus cria uma alma nova por ocasião de cada indivíduo. Então, nessa linha do Berkhoff, ele diz assim, a cada concepção, né, quando existe a união, né, do óvulo com o espermatozoide, uma vida nasce, então Deus cria juntamente com aquela vida uma alma. Não existe um banco de almas no céu, e quando alguém é gerado, Deus pega uma alminha lá, essa vai ser para esse. Não é isso que acontece. E existe também a corrente do traducionismo, que é o conceito de que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais no momento da concepção. Então, isso aqui é um pouco diferente, né? É como se fosse um pedaço de alma, como diz aquela música, que sai uma parte do pai, uma parte da mãe, e gera uma nova alma para a criança. Isso encontra alguns ecos, por exemplo, na psicologia, nas terapias, ou até na biologia, porque os traços genéticos que nós trazemos, não somente físicos, mas de temperamento, são impressionantes, né? As pessoas dizem, você é exatamente o seu pai, ou exatamente a sua mãe. A forma de pensar, de ver a vida, ou até de reagir a situações, né? Então, questões de temperamento e emoções, nós trazemos, mas não podemos afirmar que somente por causa disso o traducionismo se explica, né? E a alma é formada de um pouquinho da alminha do pai, um pouquinho da alminha da mãe. Isso é apenas transmissão genética que pode muito bem ser explicado pela ciência. Então, ficam aí as duas correntes. Eu, particularmente, sou da corrente do criacionismo, que Deus cria uma alma específica para cada pessoa. Ainda que a gente traga alguns traços, né, de personalidade e coisas emocionais, isso tem mais a ver com a questão genética. Por quê? Porque, ainda que as emoções sejam coisas abstratas, elas acontecem fisicamente no cérebro. São ligações elétricas, pulsos elétricos, sinapses que acontecem na nossa mente. Tudo bem até aqui? Os que estão aí em casa, estão acompanhando, tem alguma pergunta, podem colocar aí no chat se precisar, tá bom? Segundo, indícios da imagem divina no homem. Existem características no homem que apontam para a imagem divina e revelam em que ela consiste. E aqui ele cita novamente o teólogo Berkhoff. Primeiro, as qualidades de simplicidade e indivisibilidade. Então, as qualidades de simplicidade e indivisibilidade. Ainda as nossas faculdades psíquicas. Isso tudo que nos diferencia dos outros seres, tá bom? O homem como um ser racional e moral, moral, não é imoral, tá? Um ser racional e moral. A saber, o intelecto, a vontade com as suas funções e também o domínio do homem sobre a terra. Acrescente-se a essas qualidades as características presentes no homem que, de forma perfeita, são características do Criador, tais como autoconsciência, que nós já falamos, autodeterminação. Nenhuma outra criatura possui esses predicados. O que ele está dizendo aqui nesse ponto? Características que nós só encontramos no homem, em nenhum outro ser, e que fazem com que a gente tenha, então, a percepção de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando algumas pessoas leem na palavra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, alguns pensam que essa semelhança seja física. E não pode ser dessa forma. Primeiro, porque Deus não tem forma física, Deus é espírito.
Ele pode, em alguns momentos, se apresentar na forma física para que nós possamos ter algum nível de entendimento. Então, nós temos aí no Antigo Testamento as teofanias, onde Deus se apresentava em forma de fogo, em forma de uma voz, às vezes até em anjos, enfim. Mas aquela não é a forma de Deus. Aquela é um antropomorfismo, né, que a gente chama uma forma de Deus se manifestar mais precisamente no Antigo Testamento. Mas Deus não tem forma. Então essa semelhança que a Bíblia fala, que o homem foi criado para com Deus, são exatamente essas. A questão da autoconsciência, de você saber que você é um ser, né, que você existe. A questão da autodeterminação, de você poder determinar algumas coisas. Você é livre para decidir sobre muitas coisas, de fazer ou não, de cumprir ou não. E também a questão de ter vontade, de ter as faculdades psíquicas, de ter memória, de ser racional, de ser moral. Então, são questões que não são encontradas nos animais, por exemplo. Não podemos falar, por exemplo, na ética, né, das raposas. Se as raposas tivessem ética, elas não comeriam as galinhas, sabe? Essas elucubrações não cabem aos animais, porque simplesmente não é correto falar sobre essas coisas, porque aos animais e a todos os outros seres não pode ser atribuídos essas características. Percebem, então, a imagem e semelhança? Assim como Deus criou todas as coisas pela sua vontade, o homem pode criar coisas pela sua vontade. E como o homem criou coisas, né? O mundo evoluiu tecnologicamente porque o homem tem vontade, tem intelecto para criar coisas. Então também é nesse sentido. E a segunda coisa é a posição do homem exaltado acima de todos os outros seres vivos. Berkoff explica que o homem foi coroado como rei da criação inferior e recebeu domínio sobre todas as criaturas inferiores. E nos ensina que nisso há um propósito de Deus. Todos os seres criados foram colocados sob seu governo, o do homem, subservientes à sua vontade e ao seu propósito, para que ele e todos os seus gloriosos domínios magnificassem o onipotente Criador e Senhor do universo. Então, novamente voltando àquela questão, que Deus deu ao homem a capacidade de sujeitar tanto os outros seres como a própria natureza à sua vontade. Então, o homem, ele domestica animais, ele já domesticou, ou pelo menos conseguiu controlar todos os animais que existem, dos mais curiosos até os mais tranquilos, né? Aqueles que ele não consegue trazer para morar com ele, como um gato, por exemplo, um cachorro, ele ainda consegue dominar por causa da sua capacidade, da sua inteligência. Então, é nesse sentido. Ele pode modificar a natureza, o homem constrói barragens, constrói represas, desvia rios, desvia recursos, não, isso é outra coisa, desvia rios, desvia estradas, enfim, né? Remove até montanhas, se for preciso, né? Ele pode furar uma montanha para construir um túnel. Então, a engenharia está aí para mostrar essas coisas. Então, muitas intempéries foram resolvidas pela criatividade do homem. Ele capta energia solar, capta, enfim, o homem, ele interfere na natureza porque a ele foi dado essa autoridade por Deus. Mas, por conta da sua natureza caída pelo pecado, isso também tem o lado ruim, não é? Então, ele constrói armas de guerra, ele constrói produtos que degradam o meio ambiente, ele constrói ideias e filosofias que menosprezam o ser humano, artifícios para enriquecer uns e empobrecer os outros, ele cria doenças, ele cria vírus, cria bactérias em laboratório, enfim, ele faz tudo isso, mas é porque ele está fazendo mau uso de uma coisa boa que a ele foi dada. Perceberam então essa questão? Mas a posição do homem, primeira, no projeto de Deus em relação aos outros seres e à natureza, é uma posição de domínio, de ser exaltado acima das outras coisas, para que ele pudesse fazer a gestão, né? E enquanto ele não caiu,
essa gestão foi bem feita, né? Mas depois da queda, então isso foi desfigurado. Então a aplicação aqui é qual a importância de termos a certeza pela fé de que o homem foi criado por Deus e carrega a sua semelhança. Como isso influencia na maneira de servir a Deus? Influencia no sentido de que tudo isso que Deus nos deu, com tudo isso que Ele nos coroou, nós temos que usar toda essa potencialidade para glorificar a Deus. E por último, a questão da perda da imagem de Deus. Pode-se afirmar que a imagem de Deus no homem não foi destruída, mas está totalmente corrompida. Aquilo que eu falei no início. Então existem aqueles que seguem a linha de que a imagem e semelhança que o homem tinha no início, de Deus na criação, por conta do pecado, foi removida, destruída. Não é bem assim. Continuamos com essa imagem, mas ela foi desfigurada, foi prejudicada seriamente por causa do pecado, da desobediência. Eu lembro sempre aí, quando falamos sobre esse assunto, que existe a tradição que diz que o nosso querido Santos Dumont, inventor do avião, ele morreu de depressão quando ele viu o avião sendo usado na guerra para dizimar populações inteiras, jogando bombas, né? Então, assim, uma coisa que foi criada para o bem, sendo usada para o mal, né? Então, é isso também. Então, a natureza do homem é uma unidade e não uma dualidade, no que diz respeito aos seus elementos constitutivos invisíveis. A Bíblia mostra que cada ato do homem envolve o homem todo. Então, nós não podemos dizer que dentro de nós haja um motim entre vontade e ação. Tudo que o homem faz é o homem todo que está fazendo. Não é que assim, a minha mente pensou uma coisa e o meu corpo fez outra. Não é assim que acontece. A Bíblia mostra então o envolvimento total. Não é a alma ou o espírito ou o corpo que peca, é o homem todo que é pecador. Isso também é importante pontuar, porque desde lá, antes do Novo Testamento, já existia essas correntes filosóficas, principalmente por parte dos gregos, que dizia que o homem era um ser essencialmente bom, né, e que, na verdade, ele não pecava. Mesmo que eu fizesse coisas reprováveis, se a sua mente estivesse em paz, né, estava tudo bem. E nós percebemos em muitas citações dos influenciadores, né, de agora, trazendo essa ideia, né, mais ou menos assim, né, não pode ser errado se isso te traz felicidade. Olha que armadilha, né? Ou siga o seu coração. Se você estiver em paz com o seu coração, então está tudo bem. Não é nada disso. A Bíblia fala que o coração, não existe nada mais corrupto do que o coração do homem. Então, essa integralidade do ser humano tem que ser muito bem compreendida, porque não é só a alma, ou só o corpo, ou só o espírito que peca. É o homem todo, até porque ele isso tudo junto, não existe atuação separada. Embora a Bíblia fala, a alma que pecar, esta morrerá, mas ele está utilizando um recurso para falar do homem todo. Porque se essa alma não tiver um corpo, significa que ela ou não existiu, ou ela já foi para o julgamento, né? Um dia ela teve um corpo, né? Se o corpo estiver descolado da alma, ele é um cadáver. O cadáver não faz nada, né? E assim por diante. Então, embora nós podemos perceber essas partes constituintes do ser humano na sua integralidade, elas jamais poderão estar agindo separadamente. E a segunda coisa é a salvação, né? Portanto, contempla também, isso nos leva a concluir que a salvação contempla o homem também por inteiro. Por isso também o corpo será restaurado na ressurreição do crente em Cristo. A Bíblia fala que os nossos corpos serão transformados. Então, se não houvesse a necessidade, né, a pessoa fala, não, isso aqui é uma carcaça, isso aqui a terra vai comer, isso aqui vai ficar... E por causa disso, né, levam as pessoas a
mudarem dos corpos, né? Mas a Bíblia fala da transformação desse corpo corruptível em corpo incorruptível. Então, essa questão da salvação é também, a gente chama, essa palavra está meio degradada, mas é a correta. É o ser humano como um todo, corpo, alma e espírito, conforme Paulo fala, esses devem estar irrepreensíveis diante de Deus, Paulo vai falar, né? Para que todo o vosso corpo, alma e espírito se apresentem incorruptíveis e irrepreensíveis na presença de Deus. Então essa é a nossa aula de hoje. A aplicação, ele diz o seguinte: com a queda no pecado, essa imagem de Deus no homem foi corrompida, mas não destruída. Será que ela será restaurada um dia? Se sim, como se dará a sua restauração? Então, a restauração da imagem de Deus no homem, conforme a gente já falou aqui e o pastor reiterou, só pode ser alcançada quando ele se encontra com Cristo, né? Se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo, que é o agente da transformação no processo de santificação, e aí então essa imagem passa a ser recuperada. Na conclusão, ele diz o seguinte: nesse estudo procuramos introduzir os alunos no conhecimento básico e necessário sobre a origem do homem na sua natureza e principalmente sobre a imagem de Deus nele. Esperamos que essa lição os estimule, e é aí que está a coisa importante, nós não podemos ser só teóricos, né, conhecer só a teoria, mas a teoria deve trazer algum movimento de transformação na nossa vida, estimule a continuar estudando ainda mais, pois precisamos de uma igreja forte, doutrinariamente, para que não seja ludibriada pelas heresias tão comuns e populares nos falsos mestres. E eu diria mais, esses conhecimentos devem nos levar a uma busca de uma santificação diária maior, para que, dia a dia, pela ação do Espírito da Palavra, essa imagem desfigurada pelo pecado seja recuperada gradativamente pelo Senhor em nossas vidas. Amém, meus queridos?